Graça e paz, igreja. Amém? Como a Fábio falou, esse mês será um mês que nós vamos falar sobre paternidade. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Quando você pensa em Deus, qual é a primeira coisa que vem à sua mente? Será que você vê Deus como Pai? Vou contar uma história de uma menina que ela cresceu com os pais só que chegou um tempo na vida dela que os pais se separaram. Isso gerou revolta no coração dela. E a separação foi por conta que o pai traiu a mãe. E ela ouvia boatos disso, mas ela não queria acreditar jamais que o pai dela faria aquilo. Ela defendia o pai dela com as unhas e dentes. Mas chegou um dia que a mãe dela sentou com ela e falou assim: realmente o seu pai me traiu. E eu tentei manter o relacionamento, porque a palavra diz pra gente perdoar e manter, né, enfim. Mas não dá mais certo, a gente vai se separar. E a menina ficou revoltadíssima, não queria mais falar com o pai. E a mãe casou de novo e eles se mudaram de cidade. A menina foi morar junto com a mãe numa outra cidade, com a nova família. E era uma cidade totalmente diferente, com outras pessoas, com novos amigos, com uma nova família. Ela não se sentia pertencente àquele lugar. Aquelas pessoas não eram a família dela, aquelas pessoas não eram os seus amigos. Ela tentava um relacionamento com a mãe porque era a única pessoa, né, mais próxima ali, mas a mãe estava tão... minha nova vida agora vai ser diferente. Eu saí do sofrimento, eu saí daquele lugar de traída, vamos dizer assim. Era uma nova vida para a mãe dela, mas também para a menina, mas ali não era o lugar dela. E ela resolve voltar para morar com o pai. E o pai também está com uma nova família, com uma nova esposa, e a esposa tem outros filhos. E mesmo que ela esteja no seu ambiente, né, onde a sua família mora, onde seus amigos moram, com seu pai, enfim, ela já também não se sentia pertencente àquele lugar. O seu pai tinha uma outra família. O sentimento de abandono, o sentimento de rejeição toma conta do coração daquela menina. E numa situação dessas com os amigos, numa roda assim, na calçada, no meio da rua, o pai dela passa, olha para ela, no meio dos amigos, e fala assim: eu devia ter usado o preservativo para não te ter. Todo mundo fica em choque, sem saber o que fazer. Mas a menina, o pai vai embora, a menina, tá tudo bem, não queria ficar com aquele clima, com os amigos, e a vida passa, a vida acontece. Numa outra situação, a madrasta da menina fala para o pai assim: você vai escolher agora entre eu ou a sua filha. Uns 2 meses se passam e o pai da menina olha para ela e fala assim: você vai embora, morar com a sua mãe. E agora? Lá não era o lugar dela. Mas aqui também não estava sendo. E quando ela volta a morar com a mãe dela, ela pensa: eu vou morar sozinha, né? Vai tentar uma vida diferente. Minha mãe agora tem uma família, o meu pai agora tem outra família. Eu vou tentar fazer a minha vida. E ela vai. Por certo tempo, dá certo. Mas os relacionamentos dela são repetitivos àquilo que ela já tinha visto na família dela.
abandono, traição, rejeição. E aonde eu quero chegar com tudo isso? Vamos fazer uma recapitulação de Gênesis. No versículo 2 do capítulo 1, vai dizer que a terra estava sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E desse caos, Deus cria todas as coisas. Amém? E mais para frente vai falar sobre a formação do homem. Do pó da terra, daquilo que não era nada, daquilo que não vale nada, Deus formou o homem. E da costela do homem, daquilo que é pertencente do homem, Deus faz a mulher. Amém? Homem e mulher têm ali um jardim, tudo para ser desfrutado. Estava tudo a postos para eles, disponíveis para ser desfrutado. Havia uma coisa que era proibida por Deus. Deus disse: não comerás do fruto da árvore do bem e do mal. Só que no capítulo 3 vai narrar que a serpente astuciosa chega para a mulher e fala assim: certamente não morrerás. Mas a palavra morrerás, quando Deus fala a palavra que vocês vão morrer, a palavra no original significa uma morte espiritual. Só que quando a serpente fala para a mulher: certamente não morrerás, ela está querendo dizer: você não vai morrer fisicamente. Você não vai morrer do seu corpo. E a mulher acredita e come do fruto. Dá para Adão, que também come do fruto. Vamos ler lá no versículo 8, a partir do versículo 8, no capítulo 3. Diz assim: ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Quando o homem decide desobedecer a Deus por meio de uma curiosidade, ou um desejo, uma ambição do seu coração, isso é gerado uma independência. E essa independência quebra o relacionamento entre o homem e Deus. E o Senhor havia falado que não era para comer. Quando existe um mandamento, uma regra, uma lei do Senhor, isso é para a proteção do homem, para a conservação da vida. Se Deus está dizendo: não faça isso, por quê? Você vai morrer. Vai acontecer algo se você fizer. E Deus dá a lei, Deus dá os mandamentos para que o homem obedeça, para que não tenha consequências da morte, uma morte espiritual, que perdemos a conexão com o Pai. Amém? Tá tudo bem, obrigada. Esse é o dia mais triste da história. Quando o homem decide fazer as suas próprias vontades, as suas próprias escolhas, desobedecendo a Deus, quebrando o relacionamento com o Pai, a face a face. E nós sempre reclamamos: é muita lei, não faz isso, não faz aquilo. Eu acabei de estudar o Pentateuco e é muito assim: não faça isso. Quando vocês chegarem na terra, vocês vão fazer assim, mas isso. E parece enfadado ler tantas leis. São 613 leis que Deus dá para o povo, mas todas elas é porque Deus está mostrando a sua graça. Se vocês desobedecerem, vocês irão morrer. Vocês irão perder o relacionamento comigo. Porque eu não compactuo com o pecado. Eu não compactuo com essas ações. E eu sempre me perguntei: Deus, se o Senhor sabia que eles iam pecar, por que o Senhor fez? E por que quando eles pecaram, o Senhor não destruiu tudo? Já que tem o poder
disso tudo? E Deus disse assim: eu não fiz o ser humano para ser descartável. Fala isso para você mesmo. Eu não sou descartável. Mais uma vez, eu não sou descartável. Ah, Letícia, mas por que Deus destruiu com Noé, quando Deus trouxe o dilúvio? Em Gênesis 6:11 vai dizer assim: a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Foi para isso que Deus fez o homem? Foi para a violência? Foi para matar uns aos outros? Vocês respondem. Não. Quando Deus destrói o mundo através da chuva, do dilúvio, Ele estava exercendo a sua justiça. Porque quando o pecado entrou no mundo, a morte também entrou. E mesmo a morte física é graça, porque ninguém aguentaria viver eternamente pecando. Eternamente nessa luta contra o pecado, de viver pecando. Até a morte é graça. Em Romanos 1:24 vai dizer assim: por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. E no verso 28, ainda em Romanos, vai dizer: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. E em Isaías 59:2 diz assim: mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus, e os pecados que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto de vocês, para não ouvir os seus pedidos. Uma frase que fica muito forte na minha cabeça é: independência é morte. Quando nós vivemos afundados nos nossos relacionamentos, à mercê dos nossos prazeres carnais, olhando para aquilo que o nosso coração deseja, nós damos as costas para Deus. Nós damos as costas para a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O Senhor está assim, de mãos abertas, oferecendo o seu amor, a sua aprovação, o seu direcionamento, a sua boa, perfeita e agradável vontade. E quando nós estamos focados naquilo que nós queremos, do nosso coração pecaminoso, nós damos as costas para Deus. Nós damos as costas para aquilo que Deus tem para nós. E é engraçado que a gente sempre fala assim: ai, seja feita a vontade de Deus, mas você vai lá e faz a sua própria vontade. Nós achamos que é muito fácil proferir essas palavras e, seja feita a vontade de Deus. Deus permitiu. Onde está Deus nas suas escolhas? Estão comigo? Eu quero criar uma linha de pensamento com vocês. E esse primeiro ponto é: nós perdemos a conexão com Deus por causa do nosso pecado. Nós perdemos a conexão com o nosso Pai por causa do pecado. E com o pecado no mundo, isso gerou em nós orfandade. Órfãos, sem pai. Mesmo que nós tenhamos pais terrenos, infelizmente, eles não são perfeitos. Infelizmente. Por mais que eles tenham o desejo, a dedicação de serem pais presentes, até mesmo os pais crentes, somos falhos por conta do pecado. E vivemos, crescemos, nascemos com esse sentimento de orfandade no nosso coração.
Lembra da guerrinha de desculpas de Adão e Eva? Que um ficou assim, mas foi a serpente que me deu. Não, mas foi a mulher que me deu. Não, mas eu não tenho nada a ver com isso. Quando o pecado entra no mundo, quando eles desobedecem à ordem do Senhor de comer o fruto, o orgulho entra. E o orgulho gera uma barreira de comunicação, levando a uma dificuldade de vulnerabilidade. Nós temos essa dificuldade de falar o nosso erro, de assumir as nossas responsabilidades daquilo que nós fazemos, porque nós somos orgulhosos. Nós nos fechamos para as pessoas ao redor, criando uma barreira, uma casca, porque nós queremos nos proteger e nós achamos que nós somos bons nisso. Quando nós pecamos, nós nos colocamos como o centro. Nós estamos no centro. É a minha vontade, é o que eu quero, é a minha opinião, é o que eu vejo. Imagina, criamos deuses. Eu sou um deus, o Gustavo é outro, o Gustavo é outro. Imagina, todo mundo quer mandar em tudo. É isso que a gente tornou o mundo. Tiramos Deus e colocamos nós mesmos no lugar de querer fazer a nossa vontade e de achar que nós sabemos alguma coisa. Adão e Eva se esconderam porque eles tinham medo do castigo. Estavam com medo da punição. Quando eu era pequena, eu tinha muito medo do meu pai. Eu tinha muito medo de apanhar. Eu apanhei, viu? Mas eu tinha muito medo. E eu fazia alguma coisa errada, eu queria me esconder. Eu ia para trás de casa. Para meu pai não me achar. Porque eu sabia que eu tinha feito errado. E eu sabia que eu ia apanhar. Vou usar um exemplo muito simples. Na sua casa, tem uma xícara, ou tem algum copo, ou tem um... A mãe sempre fala, não mexe nisso aí porque você vai quebrar. Não toca na minha xícara que isso aí é para visita. Esse copo bonito é chique, não toca porque é para visita. Nunca usa o copo, tá lá, criando poeira dentro do armário. A gente vai lá e usa porque é bonito, a gente quer usar. Tá lá para quê? Nunca vem visita em casa. A gente vai lá, pega o copo, quebra o copo, a xícara da mãe. E aí, qual é a primeira coisa que a gente faz? Limpa tudo, joga no lixo, mas joga no lixo do vizinho, para a mãe não ver. Finge que nada aconteceu. A nossa tendência é esconder o nosso pecado, porque a gente tem medo do castigo, a gente tem medo da punição. Não queremos aceitar que a gente está errado. A vulnerabilidade de falar assim, errei. Não queremos. Queremos ser certinho. Fugimos do castigo. Nos escondemos de Deus e dos nossos pais também. Sentimentos de órfãos. Medo. E a figura paterna, ela tem um papel de afirmar a criança, gerar uma identidade, dar direção, apontar um destino, educar. Eu fiquei chocada quando eu li isso, porque eu falei assim, nossa, achei que era a mãe, mas é o pai. É o pai que educa a criança. É o pai que disciplina a criança. O papel de prover. E principalmente, esse é o principal, refletir o caráter de Deus para os seus filhos. Mas, infelizmente, não é isso que nós vemos no Brasil. Em 2021, o Brasil registrou 386 mil divórcios. E nós sabemos o que acontece quando pais são divorciados. O filho, normalmente, é muito... uma probabilidade do filho, da filha, ficar com a mãe. E mesmo que a guarda seja compartilhada, ou é uma vez na semana, ou fim de semana, ou a cada 15 dias. Isso gera um trauma na criança, de não ter o pai. A família foi feita para estar juntas, pai e mãe. Cada um tem o seu papel. Ninguém substitui ninguém. Amém, que a sua mãe criou você,
sem o seu pai. Glória a Deus por isso. Mas ela não substitui o pai. Ela não foi feita para ser pai, ela foi feita para ser mãe. Ela tem o papel dela de mãe, de gerar, de consolar, de dar apoio. Gerou uma ruptura nas famílias. Nasceram e cresceram filhos órfãos. Agora a gente vai pular lá para Éfeso. Em Éfeso, era a capital. A cidade de Éfeso era uma capital da Ásia Menor. E lá era uma cidade muito conhecida, tinha uma rota comercial muito famosa, era a primeira cidade dessa rota de 7 cidades. E lá existiam muitas bibliotecas, muitas escolas filosóficas e muitos templos religiosos. E um deles era de uma deusa chamada Diana. E nesse templo de Diana, a adoração para essa deusa era através de orgias sexuais. Era o dia inteiro ali, mulheres prostitutas cultuais, adorando, servindo a essa deusa dessa maneira. Com isso, essas mulheres prostitutas davam luz a filhos, mas porque elas tinham que continuar no seu serviço de prostituição, elas abandonavam os seus filhos, deixando-os órfãos. E por ser uma cidade muito famosa, muito conhecida, essa rota comercial, existiam muitas caravanas que iam até a cidade, né, visitar e tal. E os homens iam lá, e vocês já sabem o que acontecia. Deixava a sua sementinha e ia embora, gerando filhos órfãos. E o nosso querido amigo Paulo, apóstolo, vai para lá. Na sua terceira viagem missionária, ele chega em Éfeso, isso está no capítulo 19 de Atos, e ele chega lá, junto com seus amigos, está lá já Apolo, Priscila e Áquila. Eles fundam essa igreja, pregam o evangelho, pessoas são convertidas, e essa comunidade, né, de irmãos que aceitam o evangelho, que aceitam Jesus como Salvador. E Paulo, quando escreve a carta aos Efésios, ele está preso em Roma. E ele vai escrever, sabendo dessa realidade, do que eles vivem, do que eles estão ali na cidade, da rotina normal da cidade, daquele povo, ele vai escrever essa carta aos Efésios. Então, vamos ler lá. Efésios, capítulo 1, a partir do verso 3. Diz assim: Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu. Repete comigo: escolheu. Ai, vamos ler ali. Porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Até aqui. Amém. Imagina comigo, um povo totalmente órfão, vivendo uma realidade de imoralidade, promiscuidade, recebendo essa carta de que foram feitos para serem santos. Eu vivo numa realidade onde existe um templo com prostitutas cultuais, acontecendo aquela situação ali o dia todo, e alguém vem me dizer que eu nasci para ser santo. Pum. Como? Como que eu vou ser santo nessa realidade que eu vivo? Era normal aquela realidade, aquela rotina para eles, né? Só que não é diferente para nós. Hoje em dia nós vivemos numa realidade que é normal o divórcio. Que é normal nós verem os pais abandonarem as suas filhas, os seus filhos. É normal uma realidade de jovens de 13, 14 anos serem mães hoje em dia.
Nós estamos acostumados com essa rotina. E Paulo estava dizendo para eles assim: vocês não nasceram para serem órfãos. Vocês não nasceram para viver nessa realidade. Vocês nasceram para ser santos e irrepreensíveis. Nasceram para serem filhos de Deus. E é o que o Senhor está dizendo para nós hoje. Não se acostume com o pecado. Não se acostume com o sentimento de orfandade. Porque vocês nasceram para serem filhos. Vocês nasceram para ser santos e irrepreensíveis. Amém? Então aqui nós chegamos no segundo ponto. O primeiro é que nós perdemos a conexão com Deus por causa do pecado. E o segundo ponto é que Deus agora está dando luz de que nós somos filhos. Nós estamos recebendo a informação que nós somos filhos. Amém? Conhecimento. Diante do pecado, toda a criação foi corrompida. E é natural que nós, como filhos dos nossos pais, imitemos as ações deles. As crianças aprendem a falar ouvindo seus pais. As crianças aprendem a andar vendo os seus pais. Aprendem a fazer as coisas imitando o que os seus pais fazem. Isso é natural, isso é o curso da vida. Nós nascemos assim, dessa maneira. Quem nunca ouviu assim, ó, você é igualzinho seu pai? Eu ouvi isso muito da minha mãe. Que eu era igualzinho meu pai. Às vezes eu não sabia se isso era bom ou se isso era ruim. Mas ela falava. Às vezes não. Nós crescemos e aprendemos aquilo que os nossos pais nos ensinam. Nós imitamos o nosso pai. É por isso que os pais devem refletir o caráter de Deus. Porque aquilo que os seus filhos ouvirem, eles vão repetir. Aquilo que eles verem, eles vão repetir. Nós vamos ser alguém a partir daquilo que os nossos pais impõem sobre nós. Inconscientemente, nós somos o reflexo da nossa figura de autoridade, que é o nosso pai. Nós temos a tendência de copiar e imitar aquilo que eles fazem. Mas quando nós temos Deus como figura de autoridade, nós recebemos amor e aceitação. Nós estamos no eixo. Só que quando nós vemos o homem como figura de autoridade, isso nos distancia daquilo que deveria ser. E nós recebemos ódio e rejeição. Cria-se um espaço daquilo que é para ser e daquilo que é. E isso gera carência afetiva. E essa carência afetiva faz que nós procuremos incansavelmente preencher esse vazio criado. E aonde nós procuramos isso? No pecado. Em preencher o nosso vazio através dos nossos desejos. Nos sentimos como órfãos. E um órfão se sente rejeitado. Um sentimento de um vazio que não pode ser preenchido, que ele não consegue preencher. Gerando alguns comportamentos. E eu trouxe aqui alguns. O medo, o não pertencimento, o sentimento de não pertencente ao lugar onde ele vive. Independência, não confia em ninguém, faz as coisas por sua própria conta. Carrega mais do que consegue, faz mais do que aguenta, porque pensa que ninguém vai fazer nada por ele. Se ele não fizer, né? Tem dificuldade em pedir ajuda, se sente fraco, acha que vai virar chacota entre os amigos, porque não vai conseguir fazer sozinho, logo se sente sozinho, se isola. Tem dificuldade de ser vulnerável e isso gera orgulho. Ele é uma pessoa orgulhosa. Tem pensamentos como, tenho que fazer para merecer. Vive como um escravo. É
dependente de uma palavra de afirmação. Manipula situações a fim de receber elogios, necessitando de aprovação das pessoas. Se sente perdido, não tem direcionamento, não tem destino, não tem um objetivo. Vive a vida sem saber o que fazer, porque não tem um pai que dá o direcionamento. É indisciplinado, não gosta de receber ordens, não gosta de obedecer regras, tem dificuldade de lidar com figuras de autoridade, é uma pessoa revoltada, se volta contra a figura de autoridade, enfrentando ela. É inseguro, não se sente, eu já disse, né? Não se sente pertencente, tem dificuldade de escolher algo e acreditar nas suas escolhas, não sabe escolher. Vai no restaurante e pergunta, o que você quer? Não sei. Escolhe você. É indeciso, não acredita em si mesmo, é procrastinador, sempre se coloca para baixo, se sente incapaz de realizar uma tarefa, é murmurador. É uma pessoa pessimista, pensa que nada vai dar certo. Tem sentimentos de comparação. Todos são melhores do que ele, fazem melhor do que ele. Ele se sente inferior, não se sente amado, é uma pessoa amargurada, tem dificuldade de liberar perdão e se sente culpado. Posso dizer? Gabaritei. Eu chorei tanto quando eu li isso aqui. Porque eu parei, olhei para todos os meus comportamentos e disse, eu sou uma órfã que necessita de um pai. Aquela menina da história se sentia assim, sem saber o que fazer, procurando preencher um vazio no seu coração. Mas nada dava certo. Nada preenchia o vazio. E o que Deus faz mediante a filhos órfãos? Ele envia o seu filho, oferece como sacrifício, mata o seu filho. Jesus Cristo morre em favor da humanidade, porque a humanidade não é descartável. Deus tem um plano de redenção. Envia Jesus Cristo para morrer no nosso lugar, como remissão dos nossos pecados, para nos salvar daquilo que nós não conseguiríamos fazer. Essa oferta a Deus, nós não conseguiríamos dar nunca. E Jesus Cristo, sendo o Cordeiro irrepreensível, perfeito, sem defeitos, sem pecado, se deu como oferta para nos salvar e dar acesso ao Pai, para que nós possamos ter o direito de dizer, Abba, Pai. Você tem acesso essa noite para dizer, Abba, Pai. Paizinho, meu Pai. O pecado que antes nos afastava de Deus, o pecado que nós escolhemos de dar as costas para Deus, hoje, Deus faz assim, ó, vem aqui, Gu. Fica aqui, dá as costas para mim. Olha o que o pecado faz. Deu as costas para Deus. Deus faz isso aqui, ó. Eu te ofereço vida, eu te ofereço a minha paternidade, eu te ofereço amor, eu te aceito, eu te dou um lugar de pertencimento, eu te dou segurança. Amém. Obrigada, Gu. Amém? Quando eu entendi que eu era filha de Deus, quando eu recebi essa informação de que eu era filha, algo em mim precisava ser mudado. Algo em mim precisou ser ativo. Teve que virar uma chavinha na minha cabeça. Eu entendi que eu precisava liberar perdão para o meu pai. A história daquela menina, que o pai expulsou de casa, que o pai disse que não queria ter, que o pai disse, esquece que eu sou o seu pai, é a minha história.
O meu pai me expulsou de casa. O meu pai disse que não queria, disse que não era mais o meu pai, que não era para eu vê-lo como meu pai. Minha mãe teve uma nova família e eu me senti sozinha, abandonada, sem destino. Eu não sabia o que fazer. E Deus me tirou. Da depressão. Me trouxe aqui nesse lugar. E a pregação daquela noite falava assim: saia da caverna. Saia do lugar de onde você se esconde. Vem para fora que eu tô te chamando. Saia desse lugar de vitimismo. Saia desse lugar de não pertencimento, porque hoje eu te faço filha. Hoje eu te faço filho. E na EB, esse ano ainda, depois do meu pai ter dito: eu não quero que você me veja como seu pai, eu não sou mais o seu pai, gerou uma barreira no meu coração. E eu realmente não falava mais com meu pai, não tinha mais um relacionamento com meu pai. E em Filemon, Deus falou assim: você vai perdoar o seu pai. Eu falei: quem precisa pedir perdão para mim é ele. Foi ele que fez tudo que fez. Revolta. Orgulho. E Deus falava: você vai orar por ele. E eu falava: não vou. E Deus falava: você vai orar por ele. E eu falava: não vou. E na EB, toda sexta-feira tem intercessão. Tem um momento de intercessão. E eu falei assim: ó, eu vou dar o nome do meu pai lá, mas eu não vou orar. E é dividido em grupos, né? A gente coloca os pedidos de oração e aí separa em grupos. Eu caí no grupo que era para orar pelo meu pai. Tive que orar. Eu só chorei, né? Não orei. Falei: Deus, e caiu as lágrimas. Mas a partir de uma oração, Deus começou a mudar o meu coração. Porque a sua oração para Deus é mais sobre você do que sobre Deus. A oração é para mudar o seu coração. É você que precisa orar. Não é Deus que precisa da sua oração. E isso gerou mudança no meu coração. E Deus falou: você vai liberar perdão para o seu pai. E como eu vou fazer isso? Meu pai não fala comigo, meu pai não me manda mensagem. Ele falou para mim esquecer. E aí? Escreve uma carta. Meu pai mora longe, como vocês sabem. Meu pai mora lá em São Tomé. E eu fiz essa carta. Pai, quando você disse isso, isso e isso, eu me senti dessa maneira. Quando você falou isso, isso e isso, eu me senti dessa maneira. Deu 3 páginas. Eu falei: Deus, o que eu vou fazer com isso aqui? Meu pai mora longe, eu não vou ver meu pai agora. Isso é a sua oferta. Você vai entregar para mim. E esse ato de você liberar perdão, de você reconhecer que você precisa liberar perdão, isso vai gerar cura para você. Porque é você que precisa liberar perdão. Você precisa parar de ficar se arrastando para as pessoas como uma órfã, com esse peso de culpa, de orfandade no seu coração. Você precisa deixar para trás, porque agora eu te faço nova. Eu faço nova todas as coisas. E esse é o terceiro ponto. Reconciliação da conexão que foi perdida. Nós perdemos a conexão com o nosso pai por causa do pecado. Nós recebemos a luz que nós somos filhos de Deus. E hoje Deus está aqui dizendo: olha, eu sou o seu pai. Eu te chamo para os meus braços. Mas a resposta vem de você. Você vai correr para os braços do pai e você vai aceitar ser filho? O Senhor está nos chamando para viver aquilo que nós fomos feitos para ser. E como nós lemos em Efésios, que Ele nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos. A adoção, eu pesquisei no Google, é um processo legal
que consiste no ato de se aceitar espontaneamente como filho de determinada pessoa, desde que respeitadas as condições jurídicas para tal. A adoção é uma aceitação espontânea como parte integrante da família. Eu não sei como funciona direito o processo de você adotar uma criança, mas eu tenho certeza que quando você se coloca disponível para adotar uma criança, você está dizendo assim: eu sou responsável por cuidar dessa criança, por prover essa criança. Eu desejo ser o pai dessa criança. E é o que Deus faz com a gente. Ele nos escolheu para adotar. Ele escolhe nos adotar. Ele está dizendo assim: eu tenho a responsabilidade de pai. Eu vou arcar com as consequências, porque eu sou o seu pai. Eu vou prover, eu vou dar direcionamento. Eu vou te fazer pertencente, eu vou te amar, eu vou ser o pai perfeito. Ele está falando assim: eu sou responsável por você. Você só precisa aceitar ser o meu filho. Você só precisa aceitar vir para os meus braços, para o lugar de segurança do Pai. Em 1 João 3,2 diz assim: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Quando nós temos Deus como Pai, nós imitamos as ações dEle. Nós falamos o que Ele fala, nós fazemos o que Ele faz, porque nós somos filhos. Em Efésios 5:1 diz: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. E o verso 8 diz assim: pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Em Efésios, um pouco antes, em Efésios 4:22 diz assim: quanto à maneira antiga de viver, sem a conexão, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês, a se revestir da nova natureza criada, segundo Deus, em justiça, retidão, procedentes da verdade. Romanos 12:2. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus está falando: se encha, veste as novas roupas que eu te dou. Viva como um filho, viva como um novo. Olha para mim. Não dê mais as costas. Se renove. Mude a atitude. Você não é mais um órfão. Agora você é filho. Precisa agir como filho. Aquele que mentia, agora como filho de Deus, fala a verdade. Aquele que roubava, agora como filho de Deus, age com generosidade. Aquele que falava mal do próximo, o fofoqueiro, agora como filho de Deus, encoraja o seu amigo. Aquele que antes vivia à mercê dos seus prazeres, dos seus pecados carnais, agora, como filho de Deus, tem autocontrole de si, porque tem o Espírito Santo. Agora, como filhos de Deus, vivem segundo o Espírito Santo, sendo conduzidos pelo Espírito Santo.
Agora tem voz, agora tem direcionamento a ser seguido. Agora tem um caminho a ser trilhado, porque nós temos um Pai. E se nós temos um Pai, nós temos um destino. Nós temos um chamado. E o chamado de Deus essa noite é: você quer ser o meu filho? Você quer viver como meu filho? Tendo direção, tendo aceitação, tendo lugar de pertencimento, recebendo cura, ressignificação de um passado de pecado, de um passado de rejeição, de um passado de abandono, de uma paternidade frustrada. Hoje Deus quer reconciliação com os seus filhos. Hoje Deus quer reconstruir, ressignificar aquilo que foi perdido lá no Éden. E isso requer uma resposta de nós. Você aceita hoje ser filho de Deus e deixar para trás os comportamentos de um órfão e viver como filhos? Você tem luz de que você é filho. E quando nós temos uma informação, nós temos a responsabilidade disso. Como nós vamos agir a partir de agora? Essa escolha de viver livre da escravidão do pecado, sendo direcionado pelo Espírito Santo, é sua. O Senhor escolheu ser o seu Pai. E a responsabilidade é dele. Hoje você pode escolher ser filho.